grande banquete, porque existe para nós um grande banquete preparado no céu. Amém? E como a Pâmela ministrou aí, precisa que, para participar desse banquete, precisa que a gente esteja, então, preparado. Amém? No livro de Mateus, no capítulo 22, nós vamos ler do 1 ao 14, e Deus vai dar sabedoria para nós aqui, para a gente ministrar aqui a palavra e sair daqui abençoado. Amém? Acharam aí? O livro de Mateus, capítulo 22, a partir do verso 1, pode ler? Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois estão cevados, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as bodas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrares. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus quanto bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias, e disse: Amigo, como entrastes aqui não tendo vestes nupciais? E ele obedeceu. Disse então o rei a seus servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, esta é a tua palavra, Deus. Hoje, Pai, mais uma vez, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor transforme a nossa vida, que o Senhor mude, Deus, os nossos pensamentos, a nossa direção, que a nossa vida, Pai, que ela esteja diante do altar do Senhor, para que quando o Senhor chamar a tua igreja, nós possamos, Deus, estarmos preparados para esse grande banquete, para nos sentarmos à mesa do Senhor e juntos com o Senhor compartilhar das suas maravilhas. Nessa noite, Pai, nós pedimos ao Espírito Santo de Deus para que assuma o seu lugar de honra no nosso coração e na nossa vida, e tudo quanto for feito aqui seja para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor use, Deus, o teu servo nesta noite com sabedoria, com ousadia, com discernimento, meu Deus, com simplicidade, Pai, em nome de Jesus, que seja aqui o Senhor falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Amados, esse tema, essa parábola, ela é chamada de a parábola das bodas, né? A parábola das bodas. E eu coloquei aqui o tema do grande banquete. Por quê? Porque há para nós preparado um grande banquete no céu, e nós, em nome de Jesus, eu pelo menos quero participar desse banquete. Amém? Então, presta atenção aqui, olha. As bodas, elas são as celebrações que marcam o aniversário dos casamentos, né? A cada vez que a gente completa o aniversário de casamento, a gente faz bodas de casamento. No caso aqui, as bodas
Jesus ele fala que ele está comparando o reino dos céus às bodas, a esse casamento. Então, querido, bodas, ela vem do latim que se chama vota, que significa promessa. Então, as bodas de casamento é a promessa para a nossa vida. Esse homem, ele está aqui realizando um casamento, né? É uma cerimônia aqui de celebração do seu filho que está casando, e Jesus compara essa festa, né? Ele assemelha essa festa, essa celebração aqui com o reino de Deus. E ele vai dizer: olha, o reino dos céus é semelhante, é igual, é parecido, é como se fosse, né, a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. É lógico que quando Jesus está falando aqui, eu não tenho dúvida nenhuma de que ele está falando de Deus, e ele está falando dele próprio, né? O rei, Deus Todo-Poderoso, celebrando aqui o casamento do seu filho. Eu não sei, querido, se você tem esse entendimento, mas quando nós casamos, aquela cerimônia nossa de casamento, quando nós casamos, nós estamos ali num ritual de algo espiritual. Quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, a palavra diz que ele vem buscar a sua noiva, ele vem selar o casamento, ele vem fazer cumprir ali, né, a sua palavra, ele vem se casar, ele vem fazer a união com a sua noiva. Então, o nosso casamento é um simbolismo do casamento do Senhor Jesus com a sua noiva, quando ele vier buscar a sua noiva. E ele está falando aqui que o reino dos céus é semelhante a um casamento, é semelhante, né, a um rei que celebrou as bodas do seu filho, casou o seu filho. E ele diz o seguinte: então Jesus, quando ele fala isso, né, ele está então, ele está profetizando, ele faz uma profecia, ele está profetizando a destruição de Jerusalém como resposta à rejeição de Jesus pelos judeus. Ele conta nesse texto que o rei, ele manda os seus servos convidar pessoas para essa celebração, para essa festa, e algumas pessoas elas vão rejeitar o convite. Então, no verso 2, verso 3, ele diz assim: olha, vamos ao verso 2: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram. Queridos, olha, quando ele está colocando essa parábola para os seus discípulos, então ele está profetizando, ele está, em forma de parábola, ele está anunciando o que vai acontecer com Jerusalém depois da sua morte, né? Depois que ele for rejeitado, né? Porque ali ele já é rejeitado pelo judeu, pelo povo de Israel, e ele está falando do que vai acontecer com aquele povo, da destruição que viria sobre Jerusalém após a sua morte, após a sua crucificação. Mas também ele fala da ameaça de condenação aos futuros cristãos que se recusaram a vir a Cristo sob as suas condições. Então Jesus ele fala o seguinte: olha, se você quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, largue os seus interesses, largue os seus desejos, as suas paixões, as suas vontades, o seu querer, né, a sua soberba, né, larga tudo de lado e venha me seguir. Deixa tudo, né, para um lado para que você possa me servir. Então, quando nós não fazemos isso, ele fala da condenação aos futuros crentes que se recusam a vir, né, a Cristo, a servir a Ele da forma que Ele orienta que a gente
ele está falando, ele está se referindo aos profetas, né, que veio antes dele trazer a mensagem da salvação. Né? A gente tem, por exemplo, Isaías, que fala muito da salvação. Nós temos Jeremias, que fala do cativeiro, ele adverte como o cativeiro babilônico. Nós temos vários, nós temos Davi, nós temos, na verdade, Davi é rei, né? Mas nós temos Daniel, nós temos muita gente, muitos profetas, que vêm antes de Jesus profetizando a vinda do Senhor e a salvação aí. Só que em todos esses profetas, eles são mortos, eles são perseguidos, né? Eles matam os profetas. E aí então ele está falando que esses profetas, eles foram enviados, né? A palavra é para dar a entender aos discípulos que os profetas foram enviados para que as pessoas elas recebessem um convite para participar dessa ceia, dessa celebração. E aí ele diz assim, olha, ele enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Os profetas saíram a convidar pessoas para participar dessa celebração, dessa união, mas eles recusaram, eles não quiseram. O verso 4 diz assim, olha, depois enviou outros servos. Quem seria talvez esses servos? Talvez não fossem os discípulos, né? Ele está dizendo que enviou outros servos. Eis que, e aí ele diz assim, dizendo, depois enviou outros servos dizendo, dizei aos convidados. Agora esses discípulos vão levar uma outra mensagem. Dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Ele está falando que não falta mais nada para se fazer ali, porque tudo já está preparado, só falta os convidados. A cerimônia está pronta, né? A celebração já está pronta, só falta então os convidados. Eis que já está preparado. Amados, olha, o Senhor, Ele já preparou tudo para que a gente possa morar na eternidade com Ele. Já está tudo pronto. Falta cumprir pouquíssimas coisas para que Ele venha, para que Ele estabeleça, né, o seu reino, e para que a gente possa subir com Ele, para que a gente possa morar com Ele. No verso 5 diz assim, olha, eles porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. O que é que nós entendemos desse versículo 5? Nós entendemos que as pessoas elas receberam um convite, mas elas não fizeram caso. Existe não sei se vocês já ouviram um ditado que diz que a pessoa fala, não é que não fez caso, não fez caso, não é que fez pouco caso, não fez foi caso nenhum. Na verdade, essas pessoas aqui, elas não fizeram caso nenhum do convite que eles receberam. Então, queridos, olha, quando ele diz, né, quando ele envia os seus discípulos, ele diz, dizer aos convidados, é um convite pessoal. Ele está dizendo, olha, vá pessoalmente em cada pessoa e fala para eles, só está faltando você, querido. Só falta você para começar a celebrar o casamento, para dar início às celebrações. Só falta você. Vá lá, vá pessoalmente, né? Ele está dizendo o seguinte, eis que tenho o meu jantar preparado, está tudo pronto, querido. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, o tempo está cumprido, o fim está próximo, é chegada a hora do casamento chegou, a hora da celebração, a hora das bodas, já está na hora, o momento é agora. Ele fala para os discípulos, olha, vai e convide as pessoas, porque não tem nada mais a se fazer. À medida que eles chegarem, né, nós vamos começar então a fazer a celebração.
mas eles não receberam a mensagem, e mais, pior do que isso, eles foram cada um para o seu caminho. Um foi para o seu campo, outro foi para o seu negócio. Por quê? Porque eles estavam vivendo somente aquele momento. Eles estavam vivendo ali as suas necessidades. Eles estavam preocupados ali com a sua necessidade. Eles estavam preocupados somente com aquele momento, com aquele tempo que eles estavam vivendo. Queridos, olha, o grande problema da humanidade hoje é porque nós estamos vivendo como se nada fosse acontecer, como se Jesus não fosse voltar, mesmo nós tendo a certeza de que o Senhor vai voltar. Nós estamos vivendo como se não fosse verdade isso, como se a gente tivesse dúvida de que isso vai acontecer, ou como se a gente não tivesse certeza da vinda do Senhor. Mas eu vou te dizer uma coisa, olha, o Senhor ele vai voltar e ele está batendo a porta. Tudo à nossa volta está mostrando para nós que o Senhor está voltando para resgatar a sua igreja. Essa boda aqui, esse casamento aqui, isso vai acontecer, quer você queira ou não, quer a gente queira ou não, ela vai acontecer. Mas ele está falando que os céus enviou os seus discípulos. Não importa, ele está enviando os seus discípulos e a ordem é convidar pessoalmente, falar no ouvido de cada um: olha, o rei está chamando para as bodas. Existe um casamento todo preparado, está tudo pronto, só falta você participar dessas bodas. Mas eles não ouviram. Queridos, olha, lá no livro de Provérbios, no capítulo 14, verso 12, a palavra diz assim, olha, Provérbios 14 e o verso 12, a palavra diz assim, olha, verso 12: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. O rei, ele está chamando os convidados, ele está indo em busca dos convidados para uma celebração de um casamento. Ele está dando uma direção, só que eles tomam uma direção própria. Cada um vai cuidar dos seus afazeres, cada um vai cuidar da sua vida. Mas aí, lá em Provérbios está falando que há um caminho que ao homem parece direito. Eles pensam que estão tomando a atitude errada, eles estão rejeitando o convite, eles pensando que estão tomando a decisão certa, mas na verdade, vou querer obrigado, viu? Mas na verdade, a direção que eles estão tomando é a direção contrária à vontade de Deus, porque o desejo de Deus é que todos se salvem, todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É por isso que eles estão enviando os seus discípulos, para falar: olha, vai lá e convida um por um. Lá em Isaías, querido, se você puder abrir Isaías no capítulo 55, verso 8, verso 9, é maravilhoso, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Então lá em Isaías, no capítulo 55, no verso 8, verso 9, diz assim, olha, diz assim: assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda ajuntarei outros aos que já se ajuntaram. Vós, todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, vinde comigo. Aliás, eu estou lendo errado, né? 55, verso 8 e verso 9, diz assim, olha: porque os meus pensamentos são os vossos pensamentos, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando aqueles homens recebem um convite para as bodas, a palavra diz
São Paulo, vamos? Amém. O meu desejo é esse, o nosso desejo, eu creio que é esse. No verso 6, querido, diz assim, olha, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Alguns não quiseram ouvir e foram embora, agora outros não. O que eles fizeram foi matar os profetas, mataram os servos que foram fazer o convite. Eles nem não queriam, né? Eles rejeitaram tanto, não só a palavra, mas ao que anunciava a palavra. Lá em Mateus 23, uma página só, se você adiantar aí, a partir do verso 23, a partir do verso 29 diz assim, Mateus 23, a partir do verso 9 diz assim, olha: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos a eles, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Eita, né? Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue do justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos, como a galinha junta os teus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes? Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digas: bendito o que vem em nome do Senhor. Ele está dizendo, querido, que aquelas pessoas, além de não receberem a palavra, elas ainda mataram os profetas, mataram as pessoas que foram convidadas. É isso que Jesus está falando. Olha, eles rejeitaram totalmente a palavra que eu enviei, não aceitaram o convite para as festas. Queridos, no verso 7, a palavra diz assim, olha: e o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. O termo encolerizar-se significa que ele ficou irado, ele ficou zangado, ele ficou muito irritado com aquela situação. Ele enviou os seus discípulos para fazer convite para as pessoas, para participar de uma festa, do banquete, do casamento do seu filho. Além de rejeitar a palavra, aquelas pessoas matou os seus servos, os seus profetas, os seus discípulos, e ele ficou enraivecido com isso, ele ficou enfurecido com isso, ele ficou irado com essa situação, e ele então vai mandar destruir aquela cidade. A cidade onde estavam aqueles povos, ele então manda os seus exércitos para destruir. Ele destruiu aqueles homicidas. Amados, ele incendiou a cidade. Quando Jesus está falando isso,
Vespasiano e Tito fizeram isso, obrigaram eles a sair também. E o seu retorno, o retorno deles, vai acontecer muitos anos depois, em 1948, quando os judeus, eles têm, o retorno dos judeus à terra de Israel, após a diáspora, aconteceu em 1948, com a criação do Estado de Israel. Isso é história. Mas Jesus, ele já está falando dessa situação que ia acontecer, porque eles não deram ouvidos à palavra do Senhor. Amados, quem não dá ouvido à palavra do Senhor, querido, ela é literalmente destruída por causa do pecado, das autorações da nossa vida. A gente prega, a gente fala, a gente anuncia, a pessoa ela não é obrigada a receber a palavra. Mas quando ela não recebe a palavra, querida, é a oportunidade que nós temos de receber a salvação. É o reino de Deus chegando na nossa vida. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós, alguém traz a palavra para nós, nós rejeitamos, o que nós estamos fazendo é ir por outros caminhos, dando pouca atenção ao que foi falado, fazendo pouco caso da palavra. Pedro vai dizer que é como dar pérolas aos porcos. Você vai prega, anuncia, fala de Jesus, fala de salvação, mas a pessoa ela não quer ouvir. É a pior decisão que a pessoa toma na vida. O cara, ele pode deixar de casar, ele pode morrer fracassado, ele pode morrer nas drogas, vamos falar fracassado financeiramente, ele pode ter o pior casamento, ele pode ter os piores filhos, ele pode ter a pior vida, mas se ele tiver Jesus, ele tem tudo. Ao contrário, ele pode ser bilionário, trilionário, igual Elon Musk, o homem mais rico da face da terra, mas se ele não tiver Jesus, ele é o mais miserável. Quando Jesus fala das cartas lá do Apocalipse, ele fala isso. Você tem tudo, mas é o mais miserável, porque a maior riqueza ele não tem. E aí é a descrição dele. Por quê? Porque é morte espiritual. A morte espiritual, querido, é eternamente. A morte espiritual, querido, é para nunca mais. Para nunca mais. Nunca mais a presença do Senhor. Nunca mais a oportunidade de receber Jesus Cristo. Nunca mais a oportunidade de ouvir a palavra. A morte eterna, querido, é para nunca mais a presença do Senhor. Ao contrário da vida eterna, que a vida eterna ela é para sempre. Para sempre na presença do Senhor. A palavra fala que esse povo, depois de muitos anos, eles voltaram. Mas eles voltaram porque Deus ainda tem um plano na vida deles. Mas quando a gente vai ler Apocalipse, querido, quando a gente ouve falar das 7 taças, quando a gente fala dos 7 candelabros, das 7 trombetas, dos 4 cavaleiros, a gente vê tudo aquilo acontecendo na vida desse povo, em especial, porque eles até hoje não creem, eles até hoje não recebem a palavra, poucos recebem a palavra. Então, queridos, o que acontece é que Roma entra e destrói tudo, e passa-se muito tempo eles perdidos pelo mundo, milhões morreram, até que em 1948 é declarado o Estado de Israel e eles voltam novamente para Israel. Mas no verso 8 de Mateus 22, sem o ventilador está fazendo calor, com o ventilador é complicado, né? No verso 8, a palavra diz assim, então diz aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos.
Eles agora já não são mais dignos de participar da ceia. Lá em 1 João, capítulo 1, verso 12, a palavra diz assim, olha, o verso 11 diz assim, olha, veio para os seus, e os seus o rejeitaram, esse povo, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele veio para um povo que estava indigno de receber a sua palavra, mas aos que fossem dignos de receber, esses estavam prontos. No verso 9 diz assim, e depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrares. E pelos caminhos, queridos, o plano de Deus, ele não mudou por causa dos indígenas. O plano de Deus para a salvação da humanidade, ele continua em ação, até hoje continua em ação. Se a gente abrir a nossa boca e falar de Jesus para as pessoas, o plano de salvação ainda está em obra, ainda está se cumprindo. A cada pessoa que recebe a palavra, a cada pessoa que se converte, essa pessoa encontrou o reino de Deus, ela cumpriu o plano de Deus. Queridos, no verso 9, a palavra diz assim, olha, então, verso 9, e depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrares. Agora não é só para o povo em específico, agora é para qualquer pessoa, todas as pessoas que ouvir e receber a palavra, essa pessoa, ela recebeu uma oportunidade. Em Lucas, no verso 10, no verso 11, no capítulo 10, no verso 11, Lucas 10, no verso 1, aliás, Lucas 10, no verso 1, Jesus disse para os seus discípulos assim, olha, e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, não, capítulo 10, e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde havia de ir. Ou seja, o plano de salvação ainda é o melhor plano que Deus deixou para os perdidos. Lá no verso 10, ele diz assim, Mateus capítulo 22, verso 10. Mateus 22, verso 10, verso 11, diz assim, verso 10, diz assim, e os servos, saindo pelos caminhos, ajudaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Queridos, ele diz o seguinte, olha, que os servos, eles foram pelos caminhos, pelos melhores lugares. Eles foram para as praças, para as avenidas, para as melhores ruas, onde tinha gente, os discípulos foram, os servos foram. Onde tivesse aglomeração de pessoas, eles estavam ali fazendo um convite. Agora já não tem mais um povo seleto. Agora todos que ouviram a mensagem e todos que aceitaram a mensagem, elas estão aptos para receber a mensagem. Mateus 28, no verso 19 e 20, ele vai dizer o seguinte, ele diz assim, olha, ide, portanto ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo, dos séculos. Queridos, no verso 11, verso 12, Mateus 22, verso 11, verso 12, ele diz assim, olha, e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com as vestes nupciais, e disse, amigo, como entraste aqui, não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu. Amigo, como que você entrou aqui, querido? A veste nupcial, queridos, ela serve, ela se refere
que vem pela fé pura e genuína na pessoa do Senhor Jesus, que nos justifica diante de Deus. Então, as vestes nupciais vai falar da justiça de Deus sobre a nossa vida, querido. Eclesiastes capítulo 9, verso 8, a palavra diz assim, olha, Eclesiastes 9, verso 8. Eclesiastes 9, verso 8 diz assim, olha, em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. As vestes, queridos, significa a pureza, significa a santidade, significa, estar limpo. Lá em Apocalipse capítulo 3, verso 18, a palavra diz o seguinte, olha, Apocalipse 3, no verso 18, Apocalipse no verso 3, no verso 18, capítulo 3, verso 18, diz assim, olha, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Apocalipse 19, 6, 8, 19, 6, 8, nós não vamos acabar, vamos, antes de meia-noite, tá? Apocalipse 19, do 6 ao 8, a palavra diz assim, olha, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, regozijamo-nos e alegramo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Queridos, olha, no verso 14, em Mateus capítulo 22, no verso 14, ele diz o seguinte, Mateus 22, e o verso 14, ele diz assim, olha, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Queridos, olha, todos nós, toda a humanidade, qualquer pessoa, todos têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e de se arrepender dos seus pecados. Toda pessoa que você encontrar, que passar pelo seu caminho, todos eles têm a oportunidade de ouvir a palavra e se arrepender dos seus pecados. Alguns vão rejeitar a oferta da salvação e vão continuar escravos do diabo e distantes do reino de Deus. Esses são chamados. Alguns são chamados. Você prega, anuncia e ele não quer. Esses, eles têm a oportunidade da salvação, mas eles continuam longe de Deus. Por outro lado, há aqueles que, ouvindo a palavra da verdade, hão de obedecer. Estes são os escolhidos. Vocês viram o testemunho daquele funkeiro hoje? Vocês viram? Como é que chama ele? JP. Declarou em público, olha, a partir de hoje, eu cancelo todos os meus shows, eu pago todas as multas que tiver, porque a partir de hoje, eu sigo a Deus. Esses que são os escolhidos, são as pessoas que entenderam a mensagem de Cristo, entenderam a palavra de Cristo, e se arrependeu definitivamente dos seus pecados, que anda em justiça, que anda com as suas vestes brancas. Esse entendeu, esses são os
a Deus, né? Olha, se não for o seu caso, se você não está entre os escolhidos, se você ainda não tomou para você essa palavra, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se você ainda vive na prática do pecado, você não entendeu o Evangelho. Você é apenas chamado, apenas um frequentador de igreja, apenas um ocupador de banco, né? Enchendo a plateia. Mas se você ouviu a palavra e dispensou o pecado, abriu mão do pecado, você o escolheu. E olha, queridos, não é fácil não. Não pense que é fácil ser escolhido. Não pense que é fácil se colocar na posição de escolhido. As lutas vêm, o pecado vem, né, com resultados. Todo dia o pecado vem. Mas o que eu digo? Eu digo não. Para entrar no reino dos céus, queridos, as nossas vestes, elas têm que estar brancas, limpas, como foi falado em Apocalipse, como foi falado em Eclesiastes, limpas. Ela é a expressão da justificação da nossa vida. Hoje nós vamos participar de um banquete aqui, ó, onde a gente pode, se eu quiser, eu posso participar, mesmo estando em pecado, eu posso participar sem que ninguém saiba. Mas o banquete lá de cima, só os que tiverem em profunda intimidade e santidade